E começa aqui... Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande, na verdade, talvez ao mais esplêndido episódio 0, talvez, do Segunda Popular. E hoje, vocês estão vendo na capa, vocês clicam antes de ver isso aqui, nós vamos falar dele, do Narutinho. Pra quem não sabe, pra quem não acompanha a gente há tanto tempo, pra quem nunca se importou, o primeiro episódio 0, o que fez a gente estar aqui hoje, foi Naruto. Então estou, assim, feliz, pelo menos, hoje. E, Frog, Naruto, Frog. Não tem nem o que falar, né? Tanto no sentido de Narutinho, tanto o clássico quanto, né, o Shippuden. Mas é um clássico tanto pra gente, que como você falou, né, foi o que criou esse podcast, foi a nossa vontade de falar de Naruto que criou esse podcast. Eu sou muito fã de Naruto. Pra quem me conhece sabe que tudo pra mim é Naruto. Pra mim, Naruto é o melhor anime de todos os tempos. Pra mim, Naruto é, tipo, eu reassisto constantemente Naruto. Eu tô sempre reassistindo Naruto. Tenho tatuagem do Naruto, não só uma. E, cara, com todos os problemas que Naruto tem, eu sou muito fã de Naruto. Então é muito massa regravar esse episódio, assim, tipo, porque, enfim, quando a gente fez a primeira vez era tudo muito diferente. Ainda era tudo mato, quando a gente fez essa primeira discussão sobre Naruto. Então, alguns pontos a gente vai trazer de volta, né, mas também avançar um pouco na discussão. Então vai ser massa. Sabia que estaria aqui. Sasuke, isso traz muitas memórias. Assim como antes, você vai perder aqui. Não vou levar nenhum dos socos que eu levei da outra vez. E eu também não vou dar o título de Hokage pra você. Você não entende o que significa ser um Hokage. Eu te disse, o que eu desejo é uma revolução. O Hokage de quem eu falo não se parece em nada com o seu. Eu acho que esse vai ser um episódio de nostalgia em algum sentido. Só pra mim e pro Frog, pra mais ninguém. Porque graças a Deus eu acho que nem tá na internet mais isso aí. Eu tenho baixado o episódio do Naruto, mas eu acho que não tá em... Tem um trecho. É, deve estar na Twitch do Frog, se isso existe ainda. Se não existe Frog, vamos deletar nossas tweets, já passou da hora também. Mas é meio doido. Acho que a gente pode começar por aí, assim. Eu e o Frog, a gente ficou amigo por causa da Soberana, a gente se conheceu na Soberana, enfim, por causa do nosso processo de fundar ela e tudo lá atrás, né? Mas a gente sempre gostou muito de falar de anime, de gastar essa onda. E acho que vai ser legal comparar com o episódio que vocês não viram, comparar com o episódio, e eu espero que de coração, daqui 3, 4 anos, a gente faça mais um episódio de Naruto pra ser, tipo, também pensar em como a gente avançou daqui uns anos, né? Mas pra vocês terem uma ideia, era basicamente o episódio onde a gente ligou a câmera e começou a falar de Naruto. Eu acho que é episódio de 1 hora, onde a gente não tinha pauta, a gente só falou assim, pô, Naruto é mó legal, né? A gente ficou falando de tudo que a gente queria, todas as conversas que a gente sempre quis ter na vida real, a gente foi ter sobre Naruto. Se você nunca viu, se você nunca leu o que pode ter acontecido, o mangá é de 97, eu lembrava que o mangá era mais novo, fiquei curioso com essa data, mas realmente, eu achei que era de 99, se eu não me engano, mas não, 97 do grande Masato Kishimoto, o grande mangaka, o criador de Naruto, né? E o anime é de 2002, do Hayato Date, também é o diretor, não da obra inteira, porque a obra tem muitos episódios do anime, né? Mas a gente fala, só pra introduzir todo mundo, o Naruto, ele ficou conhecido como um dos Big Three, que foram os 3 maiores animes da época, né? Dos 2000 em diante, praticamente, que foi Naruto, Bleach e One Piece, né? E eu sinto, posso estar enganado, enfim, baseado em poucas coisas, né? Hoje o One Piece é o maior porque o One Piece ainda existe, né? O One Piece está sendo lançado. Mas eu tenho a sensação de que durante, até o quanto existia Naruto, né? Até mais ou menos o ano em que existia, que se não me engano foi 2018, que acabou, eu acho, o anime. Naruto era mais relevante, eu tinha essa grande sensação, assim, Naruto teve mais fãs, chegou em mais lugares, acessava mais pessoas, né? E aí é isso, eu e o Frog crescemos nessa brisa, olhando hoje, e, enfim, desde a época, né? É uma coisa que dialoga muito com qualquer jovem, a história do fracassado que supera suas dificuldades e ninguém dava valor pra ele e ele supera todos os problemas e as dificuldades da vida. Ao mesmo tempo que é muito curioso reolhar Naruto e reassistir. Eu reassisti umas 2 vezes só, uma com uma ex-namorada, eu vi a primeira sozinho, e uma terceira que eu vi de curiosidade, assim. E é doido, porque pra ser muito sincero, vou cunhar a frase aqui. Naruto
é o Pequeno Príncipe da nova geração. Sério, é sério. Tipo, Naruto é uma brisa que é muito engraçada você reassistir, porque as mensagens mudam muito. É muito curioso reassistir. Eu vi Naruto mais velho, eu chorei por coisas que não me tocaram quando eu era jovem, e eu achei muito estranho outros valores que quando eu era jovem eram muito importantes pra mim, né? Então acho que eu queria abrir o papo, assim, tipo, Frog, depois de tudo que a gente já falou, né, mas tipo, Naruto te toca da mesma forma, ou tem outras coisas que você sentiu mais velho? Tipo, como é que foi o seu envelhecer com Naruto, né? Acho que é um pouco sobre isso. Cara, Naruto, pra mim, pega muito no coração, assim, vários aspectos, né? Eu acho que, primeiro, Naruto é, junto com Dragon Ball, os dois animes mais influentes culturalmente falando, assim. É óbvio que o One Piece é gigante, não quero tirar o mérito de One Piece, mas Naruto é referência no sentido de criação de mundo, criação de personagens, tanto que, tipo, o mais normal hoje em dia é você ver anime que é um trio de protagonistas, e aí todo mundo fala, esse aqui é o Sasuke do anime tal, esse é o Naruto do anime tal, esse aqui é a Sakura do anime tal. Porque ele criou, tipo, essa estrutura, assim, de personagem, de narrativa, de construção de história. E não só, né? Não só pro mundo de animes e tal, mas pro mundo afora, assim. Você vê até hoje criança, tipo, criança pequena, usando mochila do Naruto, porque gosta do Naruto. E aí essa é uma coisa muito engraçada, porque, enfim, contexto, meu braço esquerdo inteiro é fechado com tatuagem do Naruto. E aí toda vez que eu encontro uma criança de uns 5, 6 anos, a criança sempre fala pra mim, você tem uma tatuagem do Naruto! Porque a criança sabe a referência. E, tipo, eu não tenho o Naruto, eu tenho, tipo, o Kakashi, tá ligado? Eu tenho o Pen no braço, assim. Então, sempre acho isso muito engraçado, assim, porque o Naruto até hoje é relevante. E pra mim, pelo menos na nossa época, Naruto era um dos poucos animes que passavam na TV aberta, né? Passava no SBT. E, enfim, você assistia Naruto porque era o que tinha, assim, porque não tinha internet, não tinha streaming, não tinha tal, só tinha ou era TV aberta ou era TV paga. E, tipo, né, mó caro, assim, TV paga. Então, normalmente você só assistia TV aberta. E junto com o Dragon Ball. E aí já tem uma discussão também da relevância do Dragon Ball na América Latina, especificamente. Eu acho que a mesma coisa se aplica pro Naruto, só que mais pra nossa geração. E eu cresci vendo Naruto. Eu reassisti Naruto, não sei dizer quantas vezes. Tipo, já reassisti facilmente tudo umas 5 vezes. Tipo, eu digo tudo assim, de cabo a rabo. Isso sem contar, pontualmente fui ver a saga Taos, pontualmente fui ver o filme Taos e coisas assim. E tirando jogos e coisas assim do Naruto. Então eu sou muito apegado com o Naruto. E, cara, tem momentos que eu sempre me pegam muito. Então, né, aí assim, já vou avisar. Eu vou dar um monte de spoiler de Naruto, porque o bagulho já acabou faz um tempo, tá rodando há muito tempo, tem mais de 20 anos que o bagulho roda. Então, sinto muito se eu atrapalhar alguém aí. Mas a morte do Jiraiya sempre me pega. O arco da Akatsuki pra mim sempre me pega. A prova Chunin sempre me pega. Enfim, toda a história do Itachi sempre me pega. A história do Sasuke, a história dos Uchiha em geral eu gosto muito. E particularmente, assim, eu gosto muito da brisa de Naruto. Eu acho que tem muita coisa pra se discutir. Eu acho que o Naruto em si, o personagem, ele pra mim só é o fio condutor da história. Eu gosto muito dele e tal, mas ele pra mim nunca foi o personagem mais relevante, que me gerou mais apego, que me gerou mais interesse. Sempre teve outros personagens que me geraram mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a figura do Naruto, ele realmente é esse fio condutor muito bom dessa história complexa, de várias implicações distintas, decisões e idealismos e realidades materiais que se contrapõem, etc. Pô, Naruto é muito bom. Vocês viram que vai ter mais de um episódio, né? A gente volta aqui um dia com... a gente debateu isso antes, eu acho que vai ter que ter uma parte 2 de qualquer jeito. Mas, tipo, enfim, pra fechar essa contextualização, se eu não me engano é a maior tatuagem do Frog, acho que é, creio eu, a minha maior tatuagem também é de Naruto, inclusive, é do Jiraiya, uma brisa que tem a ver com o professor e tal. E acho que o Frog tem um ponto relevante, é isso, tipo, é porque ironicamente, o nome do anime é Naruto. Então é óbvio que ele é um ponto, não só o ponto, mas assim, ele é muito forte na história. Mas eu concordo, tipo, acho que os melhores momentos de Naruto não tem o Naruto, na minha opinião. Pra mim, um dos melhores momentos do Naruto é o Itachi contra o Sasuke. Não tem a ver, é uma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, é uma outra história dentro da história, né? Eu adorava quando virava geopolítica, e aí virava 5 países, e os caras iam debater. Eu falei, isso, eu queria ver a TV Senado do Naruto. Eu descobri que eu gosto de política porque eu curtia ver a TV Senado das coisas. Então, Star Wars, eu curtia ver a TV Senado do Star Wars. O Naruto, eu curtia ver One Piece, pra mim, os melhores momentos são a geopolítica internacional de One Piece. Então, assim, talvez eu devesse ter feito RI em algum sentido aí. RI de animes eu teria feito. Tem um outro ponto que eu me dei conta, porque enquanto a gente tá gravando isso aqui, saiu a notícia de que Bleach voltou, que Bleach tá fazendo alguma coisa, e eu me dei conta que é verdade. Dos 3, o único que acabou foi o Naruto. Eu não sei se o Frog viu Bleach, eu não vi, e a gente não vai ver. Tipo, a gente não viu, a gente não vai ver. Mas eu sei que Bleach teve vários problemas de produção, né? Passa por um hiato e volta, então, assim, é uma coisa diferente. Assim como One Piece tá lançando, porque vai lançar muito ainda e nunca acabou. Ironicamente, tipo, Naruto, por ter sido o primeiro a ter acabado, contando já todos os problemas, tá? Naruto tem muitos problemas no meio da história, no final, principalmente. Mas, ironicamente, eu acho que justamente por lá em 2018, lá em 2017, a gente tá na reta final, na Guerra Ninja, no momento supostamente mais importante, eu acho que ele marcou mais, né? Eu acho meio curioso isso, assim. Ele marcou mais a nossa galera, marcou mais outras gerações. Naruto ainda é lançado, tipo, Boruto, no caso. Boruto ainda é lançado, então
existe outros produtos, vamos dizer assim, né? Pra uma nova garotada. Inclusive, quando a gente tá gravando isso aqui, saiu mais um jogo de Dragon Ball e é muito doido. Não importa quantos anos faz que acabou, lança-se um jogo e as pessoas voltam a gostar de Dragon Ball como se estivesse lançando nesse momento. E Naruto também tem isso, tipo, ainda lança muito jogo de Naruto. Então é uma marca muito viva. Eu acho que primeiro tem esse processo. E pra falar um pouco da história de onde a gente quer chegar, e eu acho que exatamente esse é o ponto, a história do fracassado que conquista as coisas, é uma história que já não bate tanto, assim, em mim e no Frog ou em outras pessoas, né? Tem outras histórias muito mais interessantes. Eu gosto muito mais do Rock Lee, por exemplo, ou do Gaara, ou de outros personagens que vão construindo a linha, né? Mas ele faz muito bem o feijão com arroz. Na verdade, ele não faz bem, ele criou o conceito de feijão com arroz que a gente tem até hoje, que é um anime semanal, que vai ter o momento em que o personagem vai ter um flashback triste, ele vai contar a grande história, ninguém nunca, tipo, teve uma vida decente nessa porra desse mundo, então ele vai ter um flashback triste, e isso é uma discussão pra ele poder se motivar e poder seguir adiante. Enfim, os personagens que estão lutando estão representando muitas vezes a ideologia de cada um, né? E um personagem vencer muitas vezes representa como lidar com essa ideologia. Então eu não acho exagero dizer que os Big Threes, com certeza, mas muito Naruto, por ter acabado já, por não ter tido hiatos e por ser relevante até hoje, ele moldou muito o que a gente entende de anime de lutinha. Muito anime de lutinha lembra Naruto até hoje. E nisso que eu falei, o boneco vai ter um passado triste, vai ter uma coisa que eles vão se superar, eles lutam com os punhos, né? No sentido de eles vão falar sobre a ideologia sobre isso. E eu acho que marcou assim, em tantos sentidos, que até hoje a gente tá debatendo o que as pessoas falam, se Naruto no final trai a própria ideologia. Eu acho que essa é a melhor discussão pra gente começar, assim. Que, pra quem nunca viu, o spoiler genérico do final, mas é sobre isso, a gente aprende, supostamente, que o Naruto é um fracassado, então ele não deu certo por vários fatores na vida dele, fatores sociais, inclusive. E aí ele vai se vencendo, e apesar disso, ele vence as lutas, né? E aí no final a gente descobre mais ou menos que ele é Jesus Cristo, assim. Ele é a reencarnação de um cara muito pica, porque ele cura a galera, não tem nenhum sentido ele curar a galera, ele começa a curar as pessoas, sendo que isso nunca foi estabelecido. Então, tipo, o Naruto vira o Jesus Cristo do mundo deles. Ele cura a galera, ele revive gente, ele é a reencarnação de sei lá quem que era muito foda. E as pessoas, numa interpretação, na minha opinião, rasa, esse é o meu ponto do todo episódio, primeiro esse é o meu ponto. Quando as pessoas descobrem que o Naruto, ele é predestinado ao sucesso de acordo com o que a gente entende ali, as pessoas sentem que isso é uma traição à própria ideia de que ele era um fracassado. Tipo, a gente ouviu um anime inteiro que ele tava se superando, uma coisa bem meritocrata, dicas de passagem. E aí no final, tipo, não, ele tava destinado a ser o cara fodão. E eu queria dizer muito assim, eu acho a interpretação muito errada, mas eu quero primeiro ouvir a linha do Frog. Tipo, se ele tem uma linha sobre esse ponto, se você sente que no final, por ter essa discussão da reencarnação, do predestinação e de tudo, né, isso trai a linha do anime, ou se não, tipo, isso é uma coisa irrelevante, você pensa em outros pontos pra gente trabalhar nessa narrativa. Não, eu acho que, tipo, até tem seu mérito essa visão, eu entendo de onde vem essa linha de análise, mas qual é o meu ponto? Eu acho que isso é bem pouco relevante na real, porque isso é uma coisa que a gente só descobre no final do Shippuden, e, tipo, o final do Shippuden já virou, tipo, disputa de Alien, tá ligado? Já virou Megazord e tal, esse é o menor dos problemas, sendo bem honesto, assim. Eu acho que tem vários pontos importantes ao longo da trajetória do Naruto que eu falei. Eu reitero o que eu disse no começo. Naruto é o fio condutor da história. E aí a gente vai vendo que, como o Naruto, pra ele, o que importa muito são as relações entre as pessoas, né? A gente descobre que, tipo, ao longo da história do Naruto, o que mais interessa pra ele são as relações, de como as pessoas enxergam ele, de como ele é validado socialmente, de como as pessoas entendem as relações delas com os meios sociais que elas se inserem. Então, tipo, existem diversos momentos que o Naruto, tipo, e aí isso virou até meme, né, que é o discurso no Jutsu, que o Naruto prefere trocar ideia do que lutar. E tenta convencer, por exemplo, os inimigos a deixarem de serem inimigos para somar com ele. E eu acho que isso é muito claro quando chega no arco do Pain, na resolução da Akatsuki, que é quando, por exemplo, ele convence o Nagato a se sacrificar para desfazer o que ele fez, reviver a galera. E aí, tipo, eu acho que tem um ponto, assim, nisso, que é, tipo, eu sinto que o Naruto, ao longo da história, ele vai se desenvolvendo para, tipo, começa com muito disso, de, tipo, ser o moleque fracassado, que não tinha jeito, e vai evoluindo para que isso se torne menos relevante para ser o cara que, mesmo não tendo jeito, ele se esforça e tal, é o que você falou da meritocracia, mas eu não acho que é um bagulho que também é binário no Naruto, porque a gente vê muitas pessoas que se esforçam, como, por exemplo, o próprio Rock Lee, que não é a mesma brisa do Naruto. E aí, beleza, no final a gente descobre que, por exemplo, o Naruto é filho do quarto Hokage. O Naruto é de uma das famílias mais poderosas do universo de Naruto, e é por isso que ele tem tanto chakra, por isso que ele consegue fazer as coisas, e eu entendo isso, é realmente foda isso, mas também, enfim, aí é a historinha de poderzinho, né, gente? Mas eu acho que, na real, quando a gente tá falando de Naruto, que eu gosto de defender, que assim, Naruto é legal pra entender, tipo, como ele se relaciona com as pessoas ao redor dele, como ele vê as relações sociais dele. Porque, mano, no final, o Naruto é basicamente uma série inteira do maluco que não soube desistir de uma amizade. Tipo, ele não soube desistir de uma relação tóxica. E aí, enfim, tudo meio que girou ao redor disso, né? Ele indo atrás do Sasuke, porque o Sasuke era o melhor amigo dele, sendo que, tipo, na prática, ele foi amigo do Sasuke por, sei lá, 2 anos. E aí, passam-se, tipo,
8 anos dele correndo atrás do Sasuke, sabe? O que significa ser um amigo pra você? Escuta, não dá pra explicar uma coisa dessa com palavras. Mas sempre que eu vejo você tentando carregar tudo nas costas, dói muito. Dói tanto que eu não consigo simplesmente ignorar. Perfeito. Eu gosto muito que alguém me falou assim, mas tá ligado que Naruto é uma história de dois homens apaixonados? Eu fiquei, caralho, é um prisma muito interessante de análise, né? E assim, eu não falo no sentido, enfim, é homoafetivo, mas não é homo no sentido sexual da palavra, mas é um homoafetivo porque anime tem muito isso, tá? Inclusive, a gente já falou sobre isso também. Berserker é uma brisa de dois homens que se amam também. Diga-se de passagem. O Guts gosta muito do Griffin e vice-versa. Tem uma relação de afeto ali. Por que eu acho que essa análise do Jesus Cristo ela é um pouco rasa nesse sentido? Porque, primeiro, eu acho que o Fraga já comentou, na obra a gente tem vários momentos onde o Kishimoto trabalha isso. E pra mim, uma das melhores lutas, assim como de muita gente, né? É o Rock Lee contra o Gaara, mas não só por causa do Linkin Park, apesar do Linkin Park ser muito bom. O Linkin Park voltou e estão colocando nas lutinhas de novo, eu tô achando muito bom. O Rock Lee, ele é exatamente essa linha. O Rock Lee é o personagem que simboliza de que, supostamente, não importa o quanto você tenha problemas, né? O quanto você seja desprovido de privilégios, vamos colocar assim. Se você se esforçar, você vai além. E ele perde a luta. Não só ele perde a luta, ele fica aleijado, tá ligado? Ele não perde a luta. Ele é espancado num nível que ele não fez nunca mais. Beleza, ele volta a lutar depois mais pra frente. Eu sei que existe isso. Mas eu sempre encarei essa luta como uma punição pra esse processo. Tipo, não, você é muito legal, você treina aí, parabéns. Mas tem gente que vai se dar melhor que você, faz parte. E a outra que eu gosto muito, que eu acho que simboliza muito Naruto, muito mesmo, é uma luta que as pessoas falam um pouco, e eu acho que pra mim isso é Naruto, é sobre isso que Naruto fala muitas vezes, é o Naruto contra o Neji. O nome do episódio é o gênio contra o fracassado. Eu adoro esse episódio é muito bom. Porque aí, nessa linha de que os personagens lutam pra falar das ideologias deles, né? O Neji, resumindo muito, pra quem não gosta de anime, vamos supor que alguém cai aqui de paraquedas quer falar de comunismo e não só do anime. A brisa do Neji é que ele é de um clã e ele pertence a uma ramificação, ele não é da família principal. E o objetivo dessa ramificação é proteger a família principal. Basicamente, a brisa do Neji, o que ele entende, o que ele ouve a vida inteira, é que você não muda o seu destino. É o seu destino ser de um clã, é o seu destino ser um fracassado, é o seu destino ser um gênio. E que ele é um gênio, mas ele nunca vai ser bom porque ele não faz parte do clã. Então ele acredita muito no destino. E o Naruto fala que não importa o que aconteça. Beleza, você teve uma história triste, eu também tenho uma história triste, todo mundo nessa merda desse anime teve uma história triste, mas que você pode mudar o seu destino, você pode escolher o que vai acontecer a partir daqui. Você não escolheu os problemas que você teve, mas você escolhe como que você resolve isso, como que você lida com isso. E ele vence o Neji nesse sentido, provando pro Neji que você pode, entre aspas, moldar na medida do possível o que você vai fazer. E não só, logo em seguida, ele tem a mesma luta, com a mesma discussão também, porque é um pouco da mesma brisa, com o Gaara. Toda a brisa do Gaara é que ele sofreu a vida inteira e ele leva isso pra um mau caminho. Os traumas fazem ele virar uma pessoa ruim. E Naruto fala, pô, que bacana, irmão, eu também tenho muitos traumas e eu não virei um pau no cu. Então eu vou lidar com isso aqui, eu vou fazer psicóloga, eu vou tomar remédio, eu vou procurar amigos, eu vou ter um porto seguro, eu vou falar com a minha família, eu vou fazer o que dá pra gente fazer na nossa realidade, e eu vou pegar todas essas coisas ruins que eu tive e vou transformar elas em coisas boas. Eu vou pegar o chakra da raposa, que fudeu a minha vida inteira, e eu vou usar o chakra dela pra poder fazer as coisas melhores. Então, pra mim, Naruto veio muito desse sentido de que, mano, todo mundo tem uma história triste. E realmente, algumas pessoas vão ser muito mais desprovidas do que outras de privilégios, de sucessos. Só que é muito sobre o que a gente faz com isso. E eu nem acho que é uma questão meritocrática, porque Naruto fala em diversas vezes no anime. Tanto que o final do clássico, ele não traz o Sasuke de volta, né? Então eu gosto muito mais dessa linha do tipo, todos temos problemas e a gente precisa lidar com eles da melhor forma, mas tenha uma rede de apoio, porque o Naruto tem sempre isso, uma grande rede de apoio em volta dele pra ajudar ele, e busque mudar o seu destino, né? Busque reinterpretá-lo e mudá-lo. Por isso que eu acho que o discurso no jutsu, e ele, tipo, resolver metade dos problemas dos vilões falando com eles, eu acho que funciona. Eu acho real que, tipo assim, talvez poderia ser entregue melhor uma vez ou outra, assim, eu acho que na reta final mesmo, o cara já foi muito longe pra desistir por causa de uma conversa, tudo bem. Mas contra o Pain, contra o Nagata, eu acho muito interessante, porque são dois alunos do Jiraiya discutindo o que fazer com o legado do seu mestre, pra onde ser levado, né? Tipo, você sofreu, todo mundo triste, o que a gente faz a partir daqui? E o Naruto fala exatamente isso, fala, irmão, eu tive uma vida triste também, todo mundo aqui se fudeu, você matou metade dos meus amigos, diga-se de passagem, mas eu quero que a gente faça algo para além, eu quero fazer algo produtivo, e a gente pode dar a mão e fazer isso junto, né? Posso em parte concordar com uma linha de que o Naruto, ele é meio liberal num sentido de todo mundo é amigo, tá ligado? Não existe filha da puta, não existe burguês safado,
todo mundo é amigo. Eu posso entender em parte essa regra. Ele é idealista, né? Idealista, acho que esse é o ponto da questão. Mas o Naruto, via de regra, ele não fala com a galera pau no cu do anime. Ele fala com uma galera que tomou no cu e é igual ele. Se o Naruto fosse discutir com os donos do poder, isso é uma outra discussão de Naruto para um futuro, eu acho que poderia ter uma linha. Mas as pessoas que o Naruto convence, ao meu ver, são sempre vítimas também desse processo social. E é por isso que eu acho que faz sentido. Tem uma discussão que é nessa linha, que eu acho que é importante, que permeia muito o Naruto, que é o meio social que os personagens estão inseridos molda. Tipo, e óbvio, né, a história deles, é o backstory deles, etc. Mas, tipo, isso diz a linha de pra onde o personagem tá indo. E aí a quebra do personagem do Naruto é isso, ele foi inserido num meio muito, por exemplo, e aí é a grande questão do Gaara e do Naruto, né? Eles tiveram uma criação muito similar, porque eles eram excluídos socialmente por serem hospedeiros dessas bestas, demônios, etc. E eles sofreram exclusão social por causa disso. Só que o Naruto, a brisa dele, enquanto ele cresce, é virar Hokage, né? Virar a grande figura de respeito e liderança militar da aldeia, para que as pessoas respeitassem e gostassem dele, e ele queria ser um bom Hokage, ele não queria ser escroto, ele não queria ser tipo um ditador, ele queria ser uma pessoa que as pessoas gostassem e confiassem, ele queria que as pessoas confiassem nele, apesar desse demônio que ele tinha nele, enquanto o Gaara se vê como uma arma, tipo, basicamente uma arma nuclear, uma arma, tipo, de destruição em massa. E depois a gente vai ver, no Shippuden tem exatamente essa discussão desses demônios serem armas de destruição em massa, e aí entra o arco da Akatsuki, que é muito bom, a discussão sobre a Akatsuki, o poderio militar é muito boa no Naruto, inclusive. Mas eu acho que essa é um debate interessante, que eu acho que, inclusive, quem levantou isso pra gente uma vez foi a Pedagolítico, que é, o Naruto e o Gaara são as crianças criadas em meios sociais muito similares, mas se desenvolveram de formas diferentes. E isso se dá por, tipo, pequenas influências sociais que elas receberam, mesmo que o Naruto, no caso, mesmo que pontualmente ter figuras de apoio que tentaram mais ou menos guiar ele ao longo da sua trajetória, então como o Iruka, o Kakashi, o terceiro Hokage, o próprio Jiraiya, que aí depois a gente descobre que tinha a ver com, né, ele ter sido mestre do pai dele também e tal. Mas enfim, eu acho que é muito interessante isso, porque o Naruto, ele é uma figura que ele se constrói e ele vê a perspectiva de afeto, ao invés de, tipo, a superação das adversidades através do afeto, ao invés, por exemplo, do ódio, do rancor, da violência. Isso é interessante, é uma reflexão interessante. É idealista? É idealista. Mas aí eu não espero, por exemplo, é a mesma coisa. Eu não acho que o Kishimoto é um marxista se baseando na perspectiva materialista histórica dialética para construir uma história. Não é isso. Então ele é idealista. E ele traz muito também de uma perspectiva religiosa, do Japão, de tipo rancor, de vício de ódio, etc. Que tá refletido diretamente no Naruto, óbvio. Então, eu acho que tem um pouco sobre isso, assim. O Naruto aborda muitos temas de diversas formas, personagens diferentes, trazendo reflexões diferentes, mas eu acho que isso, o ápice disso, é tipo o que você falou, né? Começa nessa questão do Naruto do Neji, vai evoluindo, e o ápice disso, pra mim, é quando chega na discussão que ele tem com o Nagato e a discussão desse arco da Akatsuki. Mas eu acho que tem um ponto importante da gente ter em mente, assim. O Naruto, ele quer ser um exemplo, e ele se torna um exemplo, tanto dentro do anime quanto fora. E aí eu digo isso real. E eu digo isso por mim mesmo. Várias vezes na minha vida, eu virei pra mim no espelho e falei assim, o Naruto não desistiria. E aí eu não desisti. E isso eu digo recentemente, tá? Tipo, nas minhas brisas de fisiculturismo e tal, eu até brinco com a minha namorada recorrentemente. Eu viro pra ela e falo assim, mano, Naruto não desistiria. Por que você vai desistir? E, mano, genuinamente, isso é bem inspirador, assim, pra mim, assim, no sentido de, tem um papel, assim, mesmo que individual, mesmo que ideal, assim, de uma perspectiva de construir relações de afeto, de não desistir das suas vontades, dos seus sonhos, porque apesar da gente estar em condições sociais muito desfavoráveis a maior parte do tempo, de ter que, tá num trampo desgastante, tá numa realidade social, assim, distópica, tipo, desistir realmente não é uma opção, assim, né? Então, o Naruto não desistiu, então eu não vou desistir. Eu acho que isso pra mim é uma coisa que é muito importante, eu gosto de personagens nesse aspecto também, né? Tem essa também, né? Eu sempre me inspiro nesses personagens. Assim. Isso é uma brisa muito interessante, que em parte acho que é por isso que eu e o Frog a gente fez esse programa inteiro, né? E tudo, tipo, direto um manda mensagem pro outro e fala assim, esse bonequinho 2D aqui, ele acabou de mudar uma perspectiva de vida que eu tenho. O episódio do Demon Slayer é muito isso. Eu já falei assim, Frog, o bonequinho, não é nem 2D, é 3D do Demon Slayer, né? Frog, os bonequinhos 3D ali do Demon Slayer fizeram repensar a minha vida. E tipo, corroborando, quero chegar em algum momento assim, já coloquei aqui nas minhas pautas coisa suficiente pra mais um episódio, então fiquei tranquilo, a gente poderia ter outras coisas pra falar mais. Mas até corroborando com esse ponto, eu acho que tem um detalhe que a gente vê mais no clássico, eu vejo menos isso no Shippuden, mas tudo bem. O Naruto, ele não é inteligente de tipo saber fazer uma prova, ou de saber especificidades técnicas de algum processo. Mas o Naruto, ele tem uma linha que eu falo que ele é esperto, ele tem um lance meio de malandragem do clássico. Mais de uma vez ele vence uma luta
luta, porque ele tem uma solução rápida pra aquela situação. Naruto contra o Kiba é um exemplo. O Naruto contra o Neji, ele vence porque ele cava o buraco na terra e dá uma surpresa no Neji dando um socão dele no queixo dele. No clássico, eles usam um conceito que é tipo, não é só você ser cabeçudo, inteligente ou dedicado. Existe uma, até porque a galera tá lutando, né? Existe uma malemolência, existe você ser esperto. Eu acho muito da hora, o Naruto ele é esperto no anime clássico. O Shippuden é poderzinho, Dragon Ball, lança uma estrela de vento, sei lá o que explode uma montanha, foda-se. Mas no clássico, é legal, é isso, é muito doido, porque assim como Dragon Ball e Dragon Ball Z, são animes completamente diferentes, de propostas diferentes do que você vai ter. E no clássico eu acho que tem essa brisa, o Naruto ele é burro pra todo mundo, mas ele é esperto, ele age rápido. E o meu ponto de que Naruto, no final das contas, é sobre lidar com o seu passado, e lidar não quer dizer superar, inclusive. O lidar é você entender o que aconteceu e seguir adiante, né? Não estar preso, vamos dizer assim, ao seu passado. Que a outra cena, uma das cenas, e aí é uma cena menor, tá? Mas é uma cena muito boa, assim, uma das minhas cenas preferidas de Naruto, que é o Sasuke, ele é visitado pela Vila do Som, né? Então ele recebe oficialmente a proposta de se juntar ao Orochimaru pra ter mais poder, e aí poder ter a grande vingança que o Sasuke quer ter contra o irmão dele. E ele tá, enfim, meio pensando nisso, e aparece o Kakashi. E o Kakashi prende ele na árvore com umas cordas e vai ter um diálogo com ele, tipo, vou ter um diálogo de homem pra homem, vamos na moral aqui trocar uma ideia. E aí o Kakashi fala várias brisas aí, que você tem que abandonar, tipo, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, essa coisa meio genérica que tem. E o Sasuke fala assim, mano, se você tivesse perdido tudo que você tem, você perdeu a sua família, você perdeu o seu clã, você perdeu, tipo, todos os seus apegos, né, os seus portos seguros, você perdeu. Você não ia querer vingança? E aí o Kakashi manda a melhor frase dele, ele fala assim, irmão, todo mundo que eu conheço morreu. Todo mundo. Todas as pessoas que eu já amei na minha vida. E essas pessoas aparecem enterradas no primeiro episódio. Porra, o Kishimoto tem esses momentos. Vai tomar no cu. Aquela pedra que tem no primeiro episódio, que eles falam que é uma pedra memorial, porque tem todas as... E aí depois no anime a gente vai descobrindo como o Kakashi foi perdendo os amigos dele, né? Ele fala, todas as pessoas que eu conheci, que eu amei na minha vida estão mortas. E eu segui. Eu encontrei vocês, tá ligado? E aí tem um pouco de professor também, enfim. Eu encontrei os meus alunos, eu segui em frente, porque eu precisei seguir em frente. Porque não vai resolver eu matar as pessoas que mataram os meus amigos. Eu vou continuar nessa linha e eu só ia morrer. Eu abri mão disso e eu segui em frente. E isso me possibilitou ter novas famílias, ter novos afetos, ter novas relações. E ele ama os alunos dele. Tem muito sobre isso. Então eu acho muito interessante que isso é uma coisa que eu acho que o Kishimoto faz bem no final das contas. O Sasuke, ele se torna o anti-Naruto, vamos dizer assim como o Gaara também, entre aspas, porque é a pessoa que desistiu de seguir e vai atrás da vingança. E aí nós vamos descobrindo como o Sasuke vai entrando nesse redemoinho de maluquice, até ele quase fazer todas as merdas que ele faz. E eu acho que a mensagem não é tipo a vingança mata e a vingança é ruim e não sejam vingativos, mas no sentido de que nós vamos passar por traumas na nossa vida. Todo mundo vai passar por 1, 2, 15 situações que vão deixar a gente sem chão, que vão destruir toda a base que a gente tem. E aí é a partir disso que a gente faz as coisas, é a partir disso que a gente segue adiante e busca outras coisas da vida. A gente precisa seguir, independente do que aconteça, né? A gente tem que seguir em frente. E aí, pra fechar com o Frog, eu vou deixar ele encerrar o programa, mas exatamente isso. Caso vocês não tenham notado como a gente tá emocionado nesse episódio, e a gente tá fechando pra não estourar muito a pauta, tipo, Naruto fala muito sobre a gente em diversas fases da vida, assim. Eu chorei vendo o Rock Lee ficando aleijado, como eu não chorei. Quando eu era criança, eu só aceitei isso. E virar um adulto e entender que às vezes a gente vai tirar forças de onde não existem. A gente vai, tipo, desrespeitar o nosso corpo, dicas de passagem, que é o que o Rock Lee faz, e a gente não vai conseguir. A gente vai perder aquela luta. Caralho, irmão, assistir o Rock Lee falando isso e se fudendo, não deu. Eu chorei igual uma criança. Eu chorei como eu nunca tinha chorado na minha vida. O Rock Lee perdendo, caralho, eu chorei em posição fetal. É muito doido, assim, tipo, como de novo, o Pequeno Príncipe dos animes. Eu acho que ele chega em momentos muito importantes. Mas nós vamos encerrar o episódio pra gente não fazer um episódio de 1 hora, como daria. Na minha pauta tem 5 coisas diferentes. A gente volta pra falar. A gente não falou muito de geopolítica, outras coisas que eu acho que a gente pode voltar pra comentar mais, assim. Veja Naruto, sério, tipo, eu defendo inclusive os erros. Eu acho que as pessoas erram na vida e Naruto errou também. O anime é ruim de vez em quando, mas a gente finge que tá tudo bem. E a gente segue em frente. Eu gosto muito de Naruto. Eu concordo com você, assim, reassistir, e é por isso que eu gosto de reassistir Naruto, porque a experiência nunca é a mesma, né? Agora eu tô reassistindo porque eu comecei do zero com a minha namorada. Então, tipo, ela nunca tinha assistido Naruto, a gente começou do zero, do clássico, e foi reassistindo tudo na ordem, bonitinha, só pulando filler que não tem nada, que não agrega em nada, porque tem alguns fillers que agrega, né? E agora a gente tá começando a Quarta Guerra. E, cara, eu vou te falar um negócio. Eu tinha chorado já, mas quando eu fui rever mais velho. Quando eu fui rever, tipo, a vez mais recente antes dessa. Que é a cena pós-batalha contra o Pain, que o Naruto volta pra vila e ele é ovacionado como herói. Bicho, só de pensar eu quero chorar.
porque isso pra mim foi um encerramento de um ciclo que se construiu ao longo da minha vida inteira, de tipo, ver o Naruto crescendo, querendo ser o herói da vila, querendo ser o Hokage, querendo ser reconhecido, e aí ver isso, que é a primeira vez que o Naruto é reconhecido e validado socialmente por todos ao seu redor como herói. Essa cena é linda, tipo, é linda de verdade, eu fico com o olho, com lacrimejando só de pensar, porque eu acho que tem um impacto social muito grande quando a gente tá falando, tipo, do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, nosso meio social, da nossa validação social. Muitas coisas que a gente faz na nossa vida, a gente busca validação social, a gente busca que os outros vejam valor na gente pelas coisas que a gente tá fazendo. E eu não tô falando valor monetário, tá? Tô falando valor mesmo, tipo, valor social, sentimental, etc. E pra mim isso foi muito importante, assim, né? Ver o Naruto e tal, isso pra mim me marcou muito. Marca até hoje. Eu acho que é isso, o Naruto, eu reitero isso. O Naruto é um anime de lutinha, mas que ele é sobre relações. Ele é sobre pessoas. A gente tem muitas coisas que a gente poderia falar de Naruto. Inclusive, a gente vai ter um episódio, que não tem como não ter, só de geopolítica dentro do Naruto e trazer esses paralelos. Porque, por exemplo, eu poderia dissertar facilmente uns 40 minutos sobre como a Akatsuki estava certa no plano deles, né, no plano material deles. A perspectiva tática da Akatsuki era muito correta. Mas qual é o meu grande ponto, assim, sobre Naruto? Eu acho que todo mundo deveria, pelo menos... Eu espero muito que eles lancem esse remake, assim, esse remaster do Naruto pra geração mais... Quem nunca viu, não tem que ver do zero, do clássico, que já tá ultrapassado, é bem infantil, e é meio difícil, as piadinhas, piadola de criança e tal. Mas é muito gostoso, Naruto, cara. É muito legal você ver e ver o quanto isso te impacta, o quanto, por exemplo, o Kakashi é um personagem absurdamente complexo e muito bom. O Kakashi, pra você refletir sobre a sua vida adulta, sobre suas relações sociais enquanto adulto, com, tipo, colegas, né, tipo, amigos atualmente, sobre as suas perdas, sobre, né, suas derrotas, sobre os seus erros. Cara, o Kakashi é muito bom, assim, sabe? Tipo, então, eu acho um pouco até difícil, assim, resumir o que eu sinto do Naruto, resumir a discussão do episódio, porque pra mim é muita coisa. Então, eu vou deixar essa assim, ó. Tipo, a gente vai, com certeza vai ter mais episódios. Se vocês querem um episódio sobre geopolítica de Naruto, comentem e falem que vocês querem isso, porque, tipo, a gente provavelmente vai fazer de qualquer jeito, mas seria legal ter o apoio de vocês pra isso. Mas acho que é isso, senão eu vou ficar falando mais uns 10, 15 minutos se eu entrar em qualquer outro assunto. Então, vou encerrar por aqui e a gente deixa as outras discussões pro próximo episódio. Se você chegou até aqui, comenta se você notou que durante o episódio eu e o Frog quase choramos. Várias horas a gente tava falando e subiu o tom do choro. Eu vi, ele viu. Mas é isso, deixa esse comentário. Eu vi, viu? Eu vi que vocês quase choraram. Mas é isso, meus lindos. Fiquem bem e vejam o Narutinho sempre, por favor. Pô, Naruto é uma delícia, gente. É isso. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.